Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Tiago, hoje estamos aqui para mais uma aula de História e hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, um tema aí que tem tudo a ver com a Guerra Fria. Vamos falar sobre a Revolução Cubana. A Revolução Cubana é uma revolução decisiva na história da humanidade, acaba influenciando aí tanto os países capitalistas quanto os países socialistas. Vale lembrar que em 1959 nós vivíamos aquela ordem bipolar, mundo dividido ali em zonas de influência, onde Estados Unidos e União Soviética buscavam ali controlar a maior quantidade de regiões para fortalecer ali o seu regime. Bem, o processo de revolução acaba incentivando ali outros movimentos revolucionários pela América Latina e pelo mundo. Isso acaba impactando aí então no dia a dia das pessoas na América Latina, inclusive aqui no Brasil, onde se reforçou ali a ideia de uma necessidade de intervenção militar no ano de 1964, dando início à nossa ditadura que durou 21 anos. Cuba, pessoal, era basicamente ali um local de ampla dominação dos Estados Unidos desde a sua independência em 1898. Vale lembrar, gente, que a América Latina foi sempre um local muito cobiçado pelos Estados Unidos. Então, já no começo do século XIX, nós tivemos a famosa doutrina Monroe, aquela da América para os americanos, do fim da influência dos países europeus aqui no continente americano. Depois nós tivemos no final do século XIX o Big Stick, famoso Big Stick, onde nós tínhamos ali intervenções militares dos Estados Unidos para garantir suas vantagens econômicas. A Revolução de 1959, como eu disse, já é parte de um processo ali onde a Guerra Fria estava ganhando muita força e, por conta disso, como eu já adiantei também, nós teremos uma radicalização ideológica. Mas vamos lá então, antecedentes, pessoal. Cuba era uma colônia espanhola, grande produtora de açúcar. Estados Unidos tentou comprar essa ilha, não conseguiu. Em 1898, após a vitória na Guerra Hispano-Americana, Cuba passou ali a ser um protetorado dos Estados Unidos. Cuba tinha sua independência, tinha uma constituição, mas a intervenção dos Estados Unidos era nítida, uma vez, por exemplo, que na sua Constituição nós tivemos a famosa emenda Platt, que permitia intervenções militares dos Estados Unidos na ilha cubana. Outra coisa que mostra essa dominação foi a criação da base militar de Guantánamo, ainda hoje de controle dos Estados Unidos, base construída ali no sul da ilha. Com essa independência, mais dominação política dos Estados Unidos, influência militar, óbvio que nós vamos ter também uma dominação econômica. Então, apesar dos investimentos dos Estados Unidos na ilha, mas apesar dos investimentos num processo ali de melhoria, de modernização na produção açucareira. Então, grandes empresas dos Estados Unidos passam ali a dominar essa economia cubana. Nós teremos a desnacionalização dessa economia e Cuba, gente, se transforma numa grande feitoria agroindustrial dos Estados Unidos, com uma enorme dependência externa e com gravíssimos problemas econômicos. Vale lembrar aqui, pessoal, que nós teremos uma violenta repressão do Estado contra qualquer interventor, contra qualquer manifestante contrário ao regime. Vale lembrar também, gente, quando nós falamos de um protetorado, nós estamos falando ali de um país que mantém um presidente, né, um governo formado por nativos, mas você tem uma dominação externa sobre esse governo, sobre essa economia. O interessante, pessoal, desse processo, a dominação se dá através de agentes externos e não de agentes internos, como ocorreu, por exemplo, na América Latina, com os caudilhos, com os coronéis aqui no Brasil. Então, o camponês, pessoal, cubano, que é muito explorado, que sofre ali com graves mazelas sociais, ele sabe que essa exploração vem dos Estados Unidos. Então nós temos ali trabalho assalariado proliferando ali pelo campo cubano, mas nós temos péssimas condições de vida e trabalho. Cresce entre esse camponês, então, um sentimento anti-imperialista, um sentimento nacionalista. E esse sentimento ele é crucial para quê? Para que se ocorra a revolução na década de 50. O cubano, pessoal, ele tem esse sentimento
diferente do restante aí do latino-americano nesse contexto específico. Vale lembrar também que nós temos uma classe média cubana dividida, né, entre os que apoiam ali esse governo internacionalizado, né, explorado ali pelos Estados Unidos, e uma classe média ali também formado por intelectuais, por nacionalistas que querem ali mudanças no quadro político, econômico e social de Cuba e que acabam até apoiando esses grupos populares. O principal ditador que nós tivemos aqui, que foi conivente com essa intervenção dos Estados Unidos, gente, foi o Fulgêncio Batista. Durante os seus sucessivos governos, nós tivemos um aprofundamento ali da dominação dos Estados Unidos sobre a ilha e até mesmo criou-se ali a expressão que Cuba era o bordel dos Estados Unidos. Havana se transformou num lugar de diversão, onde você tinha ali grandes cassinos dos Estados Unidos, né? Grandes cassinos de empresários estadunidenses, e por ser muito próximo do seu país, muito próximo da Flórida, era um local ali de diversão, às custas, obviamente, dos cubanos. Em 1953 nós tivemos manifestações ali do movimento estudantil e o Partido Ortodoxo, pessoal, que é o partido nacionalista, liderado ali pelo advogado Fidel Castro, liderou uma tentativa de golpe de Estado, que foi o assalto ao quartel de Moncada. Essa tentativa de golpe, pessoal, acabou terminando num enorme fracasso. Os rebeldes foram presos, condenados e acabaram sendo anistiados e indo para o exílio no México. No México, pessoal, nós teremos a formação do movimento 26 de julho, que contou ali com a presença de um argentino, o Ernesto Guevara. Che Guevara, como era conhecido, havia excursionado ali pela América Latina, pela América do Sul, chegou ao México, se engajou aqui com os cubanos e eles vão promover a invasão a Cuba, vão chegar à ilha de lancha, mas foram, obviamente, recebidos pelo governo cubano e nós tivemos ali uma violenta ação do Estado. Bem, a Revolução Cubana, pessoal, ela vai se dar mesmo com essa repressão, porque os sobreviventes desse primeiro ataque, gente, eles vão fugir para a região de Sierra Maestra. Em Sierra Maestra, eles vão conseguir formar ali uma guerrilha e essa guerrilha, pessoal, vai no sentido do campo para a cidade, dominando as regiões e conseguindo o apoio popular. Cada região que era tomada por esses revolucionários passava ali por transformações sociais, econômicas. Os camponeses tinham acesso ao médico, passavam a controlar as terras. Então é um movimento que vai ganhando uma forte adesão. A revolução ainda contou com o apoio também das camadas médias e de setores aí da burguesia cubana, favoráveis aí à nacionalização, favoráveis ao fim dessa dominação dos Estados Unidos. Em 1959, essa revolução que começou no campo e se alastrou ali para os centros urbanos cubanos, conseguiu ali atingir o seu objetivo com a tomada aí da capital, com a tomada de Havana. A partir do momento que nós temos ali efetivada essa revolução, gente, vale lembrar que nós tivemos uma revolução nacionalista num primeiro momento e não simplesmente uma revolução socialista. Então, teremos transformações de cunho nacionalista, nacionalização das empresas americanas de petróleo e de transporte, reformulação ali no sistema educacional e de saúde pública, uma reforma agrária também foi feita. Os Estados Unidos, gente, vai ficar extremamente descontente com esse processo. Nós vamos ter uma série de medidas tomadas pelo governo estadunidense para poder ali prejudicar esse novo governo cubano, uma vez que os Estados Unidos se sentia extremamente prejudicado. Então nós vamos ter primeiro o boicote ali ao açúcar, depois nós vamos ter a tentativa de invasão à Baía dos Porcos, que foi um enorme fracasso. Cuba será expulsa da Ordem dos Estados Americanos, da OEA, e nós teremos ainda o famoso embargo econômico que durou tantas décadas e que ainda existe ali com relação aos cubanos. Vale lembrar também que uma vez que os Estados Unidos vira as costas para o cubano, no momento que nós estamos ali de Guerra Fria, Cuba vai buscar novos apoios e é aí que nós temos então
o alinhamento dos cubanos com a União Soviética. Nós teremos nesse alinhamento Cuba se transformando num país socialista em 1961 e em 1962 nós vamos ter a famosíssima crise dos mísseis, crise essa aqui onde nós tínhamos de um lado o Fidel Castro e o Nikita Khrushchev, o governante da União Soviética, e do outro lado o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Os soviéticos armaram mísseis na ilha e os Estados Unidos descobriram ali que estava ocorrendo esse processo. Cuba é muito próximo dos Estados Unidos, como eu já disse para vocês, galera. O que aconteceu? Depois de uma longa negociação, nós tivemos ali a retirada desses mísseis, mas em troca os Estados Unidos precisou também retirar mísseis que estavam apontados para a União Soviética a partir da Europa e reconhecer ali a soberania dos cubanos e não tentar mais derrubar o governo do Fidel Castro. Recentemente nós tivemos uma reaproximação entre o governo dos Estados Unidos e o governo cubano. Esse ato se deu com o Raul Castro, antigo líder, né? Agora Cuba é governada pelo Miguel Luiz-Canel, pelo menos até essa data, e o Barack Obama. Mas com a ascensão aí do Donald Trump à presidência, essa reabertura diplomática que estava ocorrendo até em um processo acelerado acabou se esfriando ali por conta do governo Trump não ser a favor ali de qualquer aproximação com os cubanos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!